Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Professora Carol Macaubal aqui com vocês e nós vamos juntos, corrigirmos o simulado para a primeira fase da OAB. Quero saber como é que vocês foram nesse nosso simulado. Nós vamos conhecermos, as questões, vamos fazer a leitura em conjunto, verificarmos todas as alternativas e ver qual é a alternativa correta e por quê, que a alternativa é correta. Espero que vocês tenham ido bem e vamos lá, ver o que foi cobrado de processo civil para vocês. Olha só na nossa tela a primeira questão do tema, de processo civil. Vamos ver o que nós temos. Olha só. Primeira questãozinha envolvendo processo civil. Veja bem aqui o conteúdo, o tema. Questão número 51. Joana Rodrigues propõe ação indenizatória em face de Lucas Augusto. O réu recebeu a carta de citação com a data da audiência de conciliação designada e, desejando esclarecer uma dúvida sobre o procedimento adequado, procura advogado para saber sobre a obrigatoriedade da sua participação no ato, já que de antemão demonstra não possuir interesse na formalização de acordo. De acordo com o Código de Processo Civil, acerca da audiência de conciliação e mediação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Caso Joana Rodrigues não compareça na audiência de conciliação, será considerada litigância de má-fé. Alternativa B. Se Lucas Augusto não comparecer na audiência, deverá indenizar Joana Rodrigues. Alternativa C. Joana Rodrigues deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. E a alternativa D. Lucas Augusto deverá ser citado em até 15 dias de antecedência da data da audiência. Pessoal, questão número 51, que trabalha aí com vocês, os pontos relacionados à audiência inicial de conciliação e mediação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Para responder essa questão, certamente, o aluno aí deveria ter domínio sobre o artigo 334. E qual que é a alternativa correta, Carol? Eita, que essa alternativa correta da questão número 51 é a alternativa C. A alternativa C de Carol Macaubal, não é? Olha só, então, aqui a alternativa correta é a alternativa C, a alternativa D, Carol Macaubal. Carol, qual que é o fundamento? Letra de lei, gente, artigo 334, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. E por que as demais alternativas estão incorretas? Olha só, caso Joana Rodrigues não compareça na audiência, será considerada litigante de má-fé? Não, gente, a ausência na audiência é um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? E esse ato atentatório à dignidade da justiça será penalizado com multa, de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico a favor do Estado para os casos da Justiça Comum ou a União para os casos da Justiça Federal. E aí a gente já elimina aqui também, falando, que alguma das partes receberia uma indenização. Também não, E a alternativa D, ela está incorreta no sentido de que Lucas Augusto não é em até 15 dias de antecedência. O caput do 334 me diz, são 20 dias de antecedência para fins, de citação do réu. Quando falamos nessa audiência, nós temos, os prazinhos, é o 321, distribuiu a inicial, pelo menos 30 dias para designar. O réu citados pelo menos com 20 dias de antecedência. E esse réu, em até 10 dias de antecedência, ele pode requerer o cancelamento da audiência. Portanto, a alternativa que deveria ter sido assinalada
é a alternativa, né? C, de Carol Macaubal. Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 52. Vamos ver o que nós temos nessa questão de número 52. Olha só. Gilda, em abril de 2017, deu à luz a sua filha Manuela. Alguns meses após o parto da recém-nascida, foi proposta ação de reconhecimento de paternidade, alegando ser João o pai de sua filha. O suposto pai, em contestação, afirmou não ser o genitor da criança. O magistrado, diante da incerteza sobre a veracidade dos fatos, determinou a produção de provas. O resultado do exame de DNA realizado constatou que o réu falava a verdade, pois o exame de DNA atestou que João não era pai de Manuela. Inconformada, em outubro de 2018, Manuela, representada por Gilda, propõe ação de alimentos em face de João. Diante da propositura da ação de alimentos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O magistrado deverá indeferir liminarmente a nova demanda, pois ela apresenta litispendência com a ação anterior. Alternativa B. A ação de alimentos deverá ser julgada liminarmente improcedente, pois o caso apresenta perempção, que gera a extinção com resolução do mérito. Alternativa C. Em que pese não apresentar novas provas, o pedido de alimentos deverá ser admitido, já que João terá o dever de realizar novo exame de DNA. E a alternativa D. Diante da questão prejudicial com relação à paternidade já ter sido analisado no processo anterior, de 2017, o pedido de alimentos do processo de 2018 será julgado improcedente. Pessoal, essa questãozinha aí trabalha com vocês conhecimento sobre questão prejudicial de mérito, não é? E qual a alternativa correta? Carol, que alternativa que deveria ter sido assinalada? Para aqueles que assinalaram a alternativa D, de dado, acertou. A alternativa a ser assinalada era a alternativa D, de dado, e o fundamento é o artigo 503, parágrafo 1º. O que significa isso? O 503, parágrafo 1º, ele vem me tratar a questão relacionada a prejudicial de mérito. Veja, a investigação de paternidade já tinha sido tratada em uma ação anterior e eu já tenho ali uma prova, né? Eu tenho no caso, uma sentença que julgou improcedente a investigação de paternidade porque comprovou que ele não era o pai. Se ele não era o pai, agora ele tem que pagar alimentos nessa ação nova? Não, eu tenho uma prejudicial de mérito. Não é coisa julgada porque não é o mesmo objeto as ações. É uma questão prejudicial de mérito, né? Então, aí, eu levo essa questão prejudicial de mérito e falo, eu já tive uma ação anteriormente que foi discutida a questão da paternidade, ou ele não é o pai, então ele não tem dever de pagar alimentos. Então, aí, os alimentos já resta prejudicado. Então, portanto, a alternativa que deveria ter sido assinalada é a alternativa D, de dado, tá? E o fundamento é o 503, parágrafo 1º do CPC. O que eu tenho de problemas nas demais alternativas? O magistrado deve indeferir liminarmente a nova demanda, pois ela apresenta litispendência? Claro que não, gente. Eu tinha uma ação de reconhecimento de paternidade, eu tenho agora uma de alimentos. A de paternidade já foi até julgada. Eu tenho a história da litispendência quando ocorrer o quê? Repetição de ação em curso, né? É a mesma ação, a mesma parte, o mesmo objeto. Não era o caso. Alternativa B. A ação de alimentos deverá ser julgada liminarmente improcedente, pois o caso apresenta perempção. Pessoal, perempção gera extinção sem resolução do mérito. E eu tenho essa história de perempção
quando o autor abandonou um processo por 3 vezes, 3 ações anteriores foram abandonadas, e agora ele vem com uma quarta, essa quarta extinta, sem resolução do mérito em razão de perempção. Não tem nada a ver, né? E aqui, em que pese não apresentar novas provas, o pedido deverá ser admitido. O João tem dever de realizar novo exame? Pelo amor de Deus, totalmente contrário às normas fundamentais do direito processual civil, aos princípios, né, da celeridade e economia processual. Também não faz sentido. Então, a alternativa aqui correta, a alternativa D de dado, certo? Vamos para a questão número 53, né? Vamos ver o que nós temos nessa questão 53. Nilson ajuizou ação de danos morais em face do posto de gasolina Bandeirantes, pelo constrangimento gerado na entrada do estabelecimento quando ia abastecer um dos seus veículos. O processo seguiu o curso natural e, após a coleta de depoimentos das testemunhas, o pedido foi julgado procedente, condenando o estabelecimento comercial em R$15 mil. Da sentença, não houve recurso. E na fase de cumprimento de sentença, após a intimação, o posto de gasolina deseja apresentar resistência em relação ao pagamento da condenação. Sobre a postura adotada pelo réu, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O posto de gasolina Bandeirantes deverá oferecer impugnação à execução. Para isso, oferecer garantia em juízo com penhora, depósito ou caução. Alternativa B. O posto de gasolina Bandeirantes deverá oferecer impugnação à execução, sem a necessidade prévia de garantia do juízo. Alternativa C. O posto de gasolina Bandeirantes deverá oferecer embargos à execução, sem a necessidade prévia de garantia do juízo. E a alternativa D. O posto de gasolina Bandeirantes deverá oferecer embargos à execução e, para isso, oferecer garantia com penhora, depósito ou caução. Pessoal, questãozinha número 53, que versa sobre o tema cumprimento de sentença. Eita! E eu estou diante de um cumprimento de sentença e que quer saber de você qual a defesa no cumprimento de sentença. Se eu quero resistir, se chama defesa. E aí, pessoal, nós temos que ter em mente, isso cai muito na primeira fase. Se eu tenho cumprimento de sentença, a defesa se chama impugnação. E está correto impugnação à execução, porque o cumprimento de sentença é uma fase executiva do processo de execução, que no sentido lato é uma execução. Agora, quando eu tenho um processo de execução, que o título executivo ele for extrajudicial, é uma ação de execução, a defesa se chama embargos à execução. Aqui eu tenho uma sentença. Sentença é um título executivo judicial. E se eu tenho um título executivo judicial, eu tenho que fazer o cumprimento de sentença. E a defesa no cumprimento de sentença se chama impugnação. E eu posso oferecer esta minha impugnação independentemente de garantia do juízo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Aqueles que responderam a alternativa B de bola arrasaram, acertaram, não é? O fundamento é o próprio caput do artigo 525 do CPC. Como é que eu chegava a esta informação? Bom, gente, eu tenho sentença. Sentença é título executivo judicial. Está lá no meu 515. E se eu tenho cumprimento de sentença, a defesa no cumprimento de sentença se chama impugnação. Vocês, numa questão, encontram cumprimento de sentença, todo lugar que tem embargos à execução já pode excluir. E aí me restavam duas, a A e a B.
Qual que é a diferença? Eu não preciso garantir a execução para eu me defender. Faz-se necessária a garantia se eu fosse requerer efeito suspensivo, né? Mas simplesmente para eu resistir, para eu me defender, eu não preciso, tá bom? Então, aqui, o erro, né, na A é que deveria oferecer garantia. Muito bem, a próxima questão, questão número 54 aí do seu simulado, que começa com o nosso amiguinho chamado Ricardo. Ricardo, após realizar diversas ameaças, no dia 1 de fevereiro de 2020, invadiu o terreno de José e sua família, desejando iniciar uma plantação de algodão. Como meio de dificultar e retardar a entrada do dono da propriedade, Ricardo colocou arames farpados por todo o terreno e cães bravos para amedrontar os moradores. Todavia, para realizar tal invasão, Ricardo acabou por causar inúmeros danos na residência de José. Com base no caso narrado e nas disposições do Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na hipótese de ingressar com ação judicial, José poderá acumular o pedido de proteção da posse com a condenação por indenização de perdas e danos contra Ricardo. Alternativa B. Caso José, por equívoco, distribua a ação possessória incorreta, cabe ao juiz extinguir a ação com resolução do mérito, além de condenação e multas compensatórias. Alternativa C. O ato configura turbação da posse e a ação proposta deverá ser ação de manutenção da posse. E a alternativa D. Ao elaborar a petição inicial, não será necessário indicar a data da invasão praticada por Ricardo, pois será um dado irrelevante para o andamento do processo. Pessoal, questãozinha número 54, que envolve, né, a proteção da posse, questão que envolve o tema, né, ações possessórias. E quando nós temos ações possessórias, nós temos que ter em mente, ocorreu o esbulho, perda da posse, eu tenho que fazer reintegração de posse. Quando eu tenho turbação, eu tenho que fazer a tal da manutenção da posse. O cara invadiu, impede agora que o José retome, né, ali o seu terreno, a sua casa, causa danos. Não é turbação, ocorreu um esbulho. Então, a alternativa C de Carol Macabal já podemos excluir. Não é ali, né, manutenção da posse, porque é uma hipótese de esbulho possessório. Houve a invasão. O enunciado fala, teve a invasão, né? E, além disso, quando nós falamos em possessórias, nós temos que observar, porque, sendo dentro de ano e dia, terá a tal da liminar, e mais de ano e dia não tem a liminar é para ser já reintegrado liminarmente. Então, a data da ocorrência ali, né, com o problema possessório é relevante, muito relevante. Tem que ser sim indicado, porque é esse fator que vai denominar, que vai, na verdade, determinar a existência ou não da liminar. Então, a alternativa D também completamente equivocada. Com relação à alternativa B, gente, se eu entro com uma ação possessória incorreta, eu não tenho a extinção dela, eu tenho a aplicação do princípio da fungibilidade. O juiz recebe uma como sendo outra, tá? Que é o artigo 554, que vem tratar sobre a fungibilidade das ações possessórias. Se eu entro com a possessória inadequada, não é extinção. Aplica-se a fungibilidade, o juiz reconhece como correta. E nos resta agora, né, a alternativa correta, a alternativa A. Porque eu posso acumular tanto a própria proteção da posse, o meu pedido possessório, com condenação e indenização por perdas e danos.
Portanto, aqui, a alternativa que deveria ter sido assinalada, a alternativa A. E o fundamento é o seu artigo 555, inciso 1º do Código de Processo Civil. Vamos lá, questão número 55. O que nós temos? Ana Carolina, eita minha xarai, ingressou com ação judicial pleiteando ressarcimento de danos estéticos e materiais em decorrência dos danos que sofreu com os estilhaços de vidros após uma das portas do seu condomínio quebrar, logo após Vinícius Marques atirar uma pedra em direção ao hall do imóvel. Comprovada a culpa, o juiz acolheu de imediato o pedido e um tópico específico da sentença deferiu tutela antecipada solicitada na petição inicial, para determinar ao réu que de pronto arcasse com os custos de todos os medicamentos. E do tratamento da autora. Esse capítulo do ato decisório é impugnável. Pessoal, eu estou diante de uma sentença que tem um capítulo que deferiu tutela antecipada, mas a tutela antecipada foi deferida na sentença. O meu ato decisório se chama sentença. E da sentença, qual que é o recurso cabível? A apelação. Portanto, quem respondeu a alternativa B de bola, acertou, porque de sentença cabe a apelação, artigo 1009. E mesmo que esta sentença tenha ali, né, um capítulo que era uma das matérias de decisão interlocutória agravável do 1015, mesmo assim o recurso é o recurso de apelação. Quem me diz isso é o 1013, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Deixa eu só confirmar se é esse artigo mesmo. Olha o que diz o 1013, parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável por apelação. Então, aqui também se aplica perfeitamente o 1013, parágrafo 5º do CPC. Então, deveria ter sido assinalado a alternativa B. Agravo interno cabe quando, gente? Agravo interno cabe quando eu tenho decisão do nosso amiguinho chamado relator, lá no tribunal. Agravo de instrumento, quando eu estiver diante de decisão interlocutória. E recurso adesivo nem existe, eu tenho uma forma de interposição adesiva no 997. E aí, a nossa próxima questão, questão número 56. Simone, desejando auxiliar sua amiga Roberta, disponibilizou a quantia de R$200 mil a título de mútuo pelo prazo de 12 meses para que esta pudesse abrir sua nova loja de roupas na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O referido contrato foi assinado pela devedora e pelas testemunhas, Mateus e Cauã. Eita, olha, uma dupla sertaneja, hein? Finalizado o prazo estipulado entre as partes, Simone não recebeu o valor cedido a Roberta e, frente à inadimplência, resolveu tomar as medidas judiciais adequadas. Proposta a ação de execução de título executivo extrajudicial. Alternativa A, o juiz obrigatoriamente deverá fixar os honorários em 20% e, caso seja realizado o pagamento no prazo de 3 dias, os honorários serão reduzidos pela metade. Alternativa B, o juiz fixará os honorários em 10% e, caso haja o pagamento no prazo de 30 dias, os honorários serão reduzidos em 1/3 da condenação. Alternativa C, o juiz de plano deve fixar honorários advocatícios em 15% e, caso Roberta realize o pagamento no prazo de 5 dias, estará isenta de pagar os honorários arbitrados. E alternativa D, os honorários fixados pelo juiz de plano serão de 10%
E, no caso do pagamento integral, em 3 dias, os honorários serão reduzidos pela metade. Muito bem, questão que está envolvendo o tema ação de execução por pagar quantia certa. E o seu artigo 827 do Código de Processo Civil dispõe que quando nós estivermos diante de uma ação de execução de pagar quantia certa, o juiz de plano fixará os honorários de 10%. E o parágrafo 1º do 827 dispõe: se ocorrer o pagamento lá no prazo do 829, que é no prazo de 3 dias contados da citação, os honorários serão reduzidos pela metade. Então, em uma ação de execução, o juiz fixa de plano honorários de 10%. Ocorreu o pagamento em 3 dias, esses honorários serão reduzidos pela metade. Logo, a alternativa correta aqui, gente, é a alternativa D de dado, que a alternativa D de dado, ela está de acordo com o 827 caput e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Qual o erro nas demais? Aqui, gente, não é 20% de plano, é 10%, né? Aqui, o erro não é o pagamento em 30 dias, é o pagamento em 3 dias. E aqui não é 15, nós já sabemos que é 10 e nem se fala em isenção ainda. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D de dado. E agora a nossa última questão, né, de processo civil. Olha só. Eduardo Rossi propôs ação de dar coisa incerta em face de Joaquina Feliciana. A ação foi distribuída na comarca de Manaus, Amazonas. Após a admissibilidade da petição inicial, o magistrado de ofício reconheceu a incompetência relativa, determinando de imediato a remessa dos autos para a comarca de Coari, Amazonas. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O magistrado decidiu erroneamente, já que é vedado ao juiz conhecer de ofício sobre incompetência relativa. Alternativa B. O magistrado decidiu corretamente, pois diante de uma incompetência relativa, assim como diante de uma convenção de arbitragem, poderá ser conhecida de ofício qualquer irregularidade. Alternativa C. A decisão do magistrado está incorreta, pois o juiz, de plano, deveria indeferir a petição inicial, ao invés de determinar a remessa dos autos para a comarca de Coari. E a alternativa D. A decisão está correta, já que, assim como a incompetência absoluta, a relativa também pode ser conhecida de ofício. Pessoal, a alternativa a ser assinalada é a alternativa A, porque o juiz não pode conhecer de ofício incompetência relativa. O artigo 337, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, veda que o juiz conheça de ofício incompetência relativa. Portanto, a alternativa que deveria ter sido assinalada era a alternativa A. Qual o erro das demais? Veja, o juiz, ele pode conhecer incompetência relativa de ofício? Não pode, gente, ele não pode, tá? Ó, não pode, e nem convenção de arbitragem, tá? Convenção de arbitragem também não pode conhecer de ofício. E não é indeferimento, se eu tenho caso de incompetência, eu tenho a remessa, né, dos autos para a comarca de Coari, mas ele não pode nem fazer isso, que ele não pode se manifestar de ofício. E aqui também, né, tá incorreto, porque ele não pode conhecer de ofício incompetência relativa. Essa alternativa que deveria ter sido assinalada é a alternativa A de amor, olha que beleza, né? E o fundamento é o 337, parágrafo 5º do CPC. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham aí obtido um resultado satisfatório em processo civil. E bons estudos para vocês e nos vemos aqui no meu curso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!